Mas eu vou iniciar o programa conversando com o psicólogo Marco Leite sobre aquelas pessoas que têm aversão a toque. Eu acho que você deve conhecer alguma pessoa que não gosta de ser tocado. Tudo bem, Marco? Agora, essas pessoas que não gostam de ser tocadas devem me odiar, né? Porque eu pego, eu abraço, eu beijo, entendeu? Você tá bom, queridão? Tudo bem, graças a Deus. Eu vou te dar uma situação, tá? Sabe quando você tá conversando com uma pessoa e de repente a pessoa vai falando com você e vai te pegando, né? Então, sabe, lembra daquele caso, e a pessoa tá pegando. A pessoa vai escapando, né? Exatamente. A gente pode chamar isso de aversão ao toque? Olha, Lu, pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes a pessoa, ela realmente não gosta de toque de ninguém, às vezes de uma pessoa específica, né? Agora, é perigoso a gente botar isso como um padrão e tentar patologizar isso daí. Não é doença? Não necessariamente. Pode ser que seja um elemento, né? Um elemento a mais que pode se pensar em uma doença. Por exemplo, alguns pacientes que dizem sobre o toque, né? Que o toque transtorno obsessivo compulsivo, tá? Não é tão somente o toque, mas quando alguém me toca, eu sinto que eu estou sendo infectado ou começa a vir vários pensamentos na minha cabeça e eu preciso fazer alguma coisa com isso. Veja que o toque, ele é tão somente o ato de tocar. Mas isso gera em mim uma angústia, uma ansiedade, então daí você pode ligar o sinalzinho e dizer alguma coisa tem aí. Não necessariamente ainda uma doença, uma patologia. Né? Alguma coisa tem aí que está fazendo ele sofrer com isso. Entendi. Por exemplo, eu acho que o Dr. Gustavo pode responder bem isso pra gente quando uma gestante acaba de ganhar o nenê. Ganhou o nenê, aí ela fica naquela aversão das pessoas pegarem o bebê. Acontece isso? Não acontece, doutor? Um pouquinho diferente disso, né, Lu? O pessoal com aquela preocupação de infecção mesmo, dessas coisas. E um bebê recém-nascido que realmente não tem muitas defesas ainda no corpo. Então tem que se tomar algum cuidado a mais mesmo, tá? Mas tem aquele que é super proteção. Aí também não dá, né? Aí pode ser que entre... Essa super proteção, Marco Leite, como seria aí isso? Já é para nós, é para nossa clínica. É para psicologia responder, daí, né? Como seria? Olha, a super proteção é uma tentativa, até a gente brinca, né? É uma mãe que tenta colocar o filho no plástico bolha. Para proteger, e aí o filho morre sufocado por causa do plástico bolha. Entendi. Então, assim, é tanta proteção, tanto medo, tanta angústia da mãe, porque o filho quer viver e a mãe não permite, ou o pai, ou o cuidador, ou qualquer que seja a coisa, que daí você cria uma relação que a gente vai chamar de tóxica, né? Que ao invés de fazer bem, e isso é o que as relações familiares deveriam promover, um bem-estar, uma saúde mental, uma estabilidade, você tem justamente o oposto. Uma coisa que faz mal, uma coisa que pode levar depois, né, ao desenvolvimento psicopatológico. Né? Por exemplo, um exemplo simples, mas que eu escuto com frequência de algumas pessoas que são próximas a mim, que o marido não gosta de cafuné na cabeça. Ou que a mulher não gosta que fica pegando nela. Ai, não gosta que pega no meu braço. Por exemplo, tá, gente? São exemplos. Essa aversão a esse toque. É bem legal você perguntar isso, Lu. Eu já devolveria a pergunta para a pessoa que está tentando tocar, que quer fazer cafuné, mas se sabe que a pessoa não gosta, por que tenta? Por que insiste? Eu acho que é porque todo mundo acredita que todo mundo gosta de um certo carinho, né? E generaliza, isso. Né? E a relação, né? Até a chamada lá para a próxima vez que eu vou vir aqui, né? De falar da surpresa. Isso. Tem que ser conversar com o outro para saber o que o outro quer e o que o outro gosta. Não ficar na minha imaginação, eu quero isso, então eu faço o que eu quero no outro. Aí você começa a pirar a cabeça, né? Não. O que você gosta? Inclusive, o doutor pode até dizer disso aqui também, né? Nas relações, muitas vezes, de marido e mulher, o marido ou a mulher faz tudo que imagina que o outro gosta e aí, com o perdão da palavra, né? Mas o casamento vai pro buraco, né? Para não falar outra coisa. O que você acha, doutor Gustavo? Assim, imaginar que a pessoa goste que você faça uma coisa que ela odeia que você faça. Isso vai distanciando, vai gelando um pouco, porque a pessoa sabe que toda vez vai acontecer aquilo. E não conversa, não pergunta ou não fala. A gente tem muito tabu sexual ainda. E conversar sobre sexo, principalmente um casal, quando tem dificuldade, é uma coisa extremamente complicada. Olha esse caso, escuta só. Uma amiga minha, vira e mexe, ela tá maquiada, ela trabalha em banco, tem que estar sempre bem produzida. E ela reclamava que o marido não fazia carinho nela, sabe? Um carinho, um toque.
Só que quando ele fazia no rosto. Daí tirava a maquiagem. Ela falava, poxa, no rosto não. Mas e aí, como é que resolve isso? Mas escuta, tem que perguntar pro marido, né? Mas tá sempre maquiada a sua esposa? Porque às vezes ela gosta de um carinho, ela quer um carinho no rosto, mas ele também só vai fazer carinho na hora que tá de maquiagem. Pois então, é. Pera aí, né? Vamos pensar essa relação, né? É uma coisa complexa, porque tem que conversar, a gente não conversa. É bem o que você está falando, se você não perguntar o que o outro gosta ou não gosta, você não vai ficar sabendo. E casos extremos? Eu conheço um caso de um marido que não tem relações sexuais com a esposa há muito tempo porque ele tem aversão ao toque. E ele está tratando, inclusive, isso. Tá tratando com um psicólogo? Eu já não sei, diz que está tratando. Porque assim, eu já recebi alguns casos já, né, de homens, inclusive, que tem vários casos descritos na literatura também, que não é só uma questão da aversão ao toque, mas é aquilo que eu estava dizendo antes. A hora que se sente tocado, ou a hora que alguém vai beijar, ou a hora que alguém chega perto, começa a vir uma angústia tão grande, porque sente que está sendo invadido o espaço dele, ou que vai passar germes para ele, ou que alguma coisa vai acontecer de ruim com ele, que é pecado tocar, que vai me produzir um desejo, ou qualquer coisa nesse sentido, que de uma forma ou de outra ele acaba criando uma barreira, tá? E não tem nenhum tipo de relação com outras pessoas, de toque, de abraço, de carinho, de beijo, de às vezes até relação sexual. Aí a gente precisa cuidar, porque não é patologizar a pessoa, mas é escutar essa pessoa na singularidade. E aí eu estou dizendo do nosso trabalho enquanto psicanalista, né, principalmente, é escutar na singularidade da pessoa o que acontece na cabeça dessa pessoa e como que a pessoa lida com isso. Né? Tem toda aquela historinha, desde quando que vem, por que vem, o que você faz quando acontece isso, né? Tentar entender, né, Marco? Isso, e promover com o paciente, é isso que eu estava dizendo agora há pouco no congresso lá de psicologia, é promover com o paciente uma saída na qual ele dê conta. Diferente de eu dizer, faz isso, e aí o paciente não faz, a pessoa não faz porque ela não dá conta de fazer alguma coisa desse caminho, e aí chega o profissional e fala assim, não deu certo porque você não seguiu os passos que eu te dei. Bom, também você pega os passos que às vezes a literatura está dando, que às vezes deu certo para a maioria das pessoas, mas esqueceu de ouvir o paciente, o que ele consegue, até onde ele vai, né? E isso é extremamente importante a gente... Quem se encaixa nisso, ou tem alguém na família que se encaixa nessa condição, né, de aversão ao toque, procura um psicanalista. Pode procurar um psicólogo, um psicanalista, né? E de preferência alguém de confiança, tá? Por quê? Porque se for necessário entrar com medicação, se for necessário fazer um acompanhamento multiprofissional, né? Essa pessoa vai saber indicar alguém de confiança dele para fazer um trabalho em conjunto. Ou, se não for necessário, faz o trabalho só com o terapeuta mesmo. Entendi. Você acha que influencia, por exemplo, uma gestante, doutor Gustavo? A gestante toda hora, a gente já até falou disso aqui no programa, né? Que toda hora fica alisando a barriga. Passando a mão na barriga. Passando a mão na barriga. Você acha que isso influencia, Marco? O quê? Da criança nascer gostando de toque? Existe isso, gente, ou não existe? Olha, Lu, isso? não existe muito não. Não? Não tem nada a ver, não. O que você acha, Marco? Eu acho que é um carinho da mãe na criança que ela imagina que vai ter, né? O que tá tendo. Ela imagina que a criança está sentindo Isso, aquilo, mas na a criança verdade não não sente. tá sentindo. Sente um estímulo, mas não vai saber que é um toque Perfeito. ou que é alguma coisa assim. Só vai saber que é toque depois. E ainda só vai saber do que aconteceu depois que tiver a idade, que aí a mãe vai falar, eu ficava fazendo carinho na minha barriga pra fazer carinho em você. Exatamente. Não deixa de ser uma forma dela se acarinhar, entendeu? Não é proibido fazer isso. Mas às vezes na imaginação dela não vai produzir o efeito Seria que ela mais tá um ato de amor querendo. com a própria situação, Exatamente. né? Da Isso, gestação. perfeito. Adorei nosso papo aqui. Obrigada, Marco. Eu que agradeço. Obrigada, Lu. tá bom? Obrigadão. Doutor Gustavo, fica, porque eu tenho muito assunto contigo hoje, tá? Vamos lá, Lu. Eu quero saber se mulheres que começam a emagrecer de uma vez, assim, é porque vão engravidar ou não. Eu ouvi falar disso. Vamos saber já já.